pessoal, hoje o Niterói Cast está em forma, está crossfiteiro, não por conta da apresentadora, não, mas sim por conta da nossa convidada especial, Ludmila Fernandes Abreu, o nome completo. Ela é niteroiense da Gema, porque é daqui de Caraí, da zona sul da cidade, crossfiteira, mãe, produtora de conteúdo, ou seja, um pouquinho de tudo, porque essa vida de mãe crossfiteira não é mole, né? Não é mole. O dia tem 32 horas. Seja muito bem-vinda, Pois Lud. Obrigada, querida, obrigada. Aqui em Niterói, na verdade, assim, te corrigindo, eu não sou carioca da Gema, não sou... Niteroiense da Gema, não. Não sou niteroiense da Gema, eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo. Olha só, não, mas a gente vai te transformar agora, eu quero agora da Câmara de Vereadores uma medalha de cidadã niteroiense para essa mulher, vamos providenciar isso. Não, mas problema. São mais de 20 anos aqui em Niterói. Ah, a gente tá erradicada. Mais de 20 anos morando em Caraí e vivendo essa vida que Niterói me proporcionou. Que delícia. Que essa cidade maravilhosa me proporcionou. Mas os seus amigos capixabas, se verem essa abertura, vão falar, poxa, Lud, niteroiense da Gema, não. Mas eu corrigi, porque senão meu pai daqui a pouco me liga e fala assim, peraí, que você... o que tá acontecendo? Então já fica aí, ó, o convite a uma medalha de cidadã niteroiense. Pronto, é isso, né? Eu acho bem justo isso, porque eu faço muita coisa por essa cidade. E mais de 20 anos. Lud, como que é essa sua relação com Niterói? A gente falava muito da prática de esportes ao ar livre, né? Isso. Corrida, musculação, crossfit, como que é isso? Então, eu acho que Niterói proporciona para os cidadãos essa questão de poder se exercitar em vários ambientes, sabe? E o que eu acho bem bacana, que é uma coisa que eu sempre falo, eu adoro viajar para São Paulo, mas eu tenho uma sensação de São Paulo que por mais que você ande, você sempre vê prédio. Aqui em Niterói me dá aquela coisa assim, é um refresco no coração, que você tá passando por um dia tribulado, você pega a bicicleta, você só olha a praia, já dá um refresco, assim, é uma coisa... E isso te estimula a praticar esporte, né? Porque, assim, por exemplo, a corrida é um esporte extremamente democrático, né? Para você correr, você precisa, às vezes, nem ter tênis, porque aqui, como a gente tem areia, você pode correr na areia. Mas, assim, quem quer pode correr no calçadão, você precisa ter um tênis e fazer uma caminhada. Eu acho que Niterói tem esse ar de saúde, sabe? A pessoa que chega aqui, ela sente que quer se movimentar. Porque a gente passa na orla, vê todo mundo correndo, o pessoal na areia praticando esporte, altinha, futevôlei, agora beach tênis. Você passa em todos os lugares, tem a galera que tá ali suada, e você fala, cara, acho que eu quero me mexer também. Verdade, aproveitar um pouquinho a cidade, né? Isso, a gente tem essa cultura aqui da prática do esporte, sabe? Da saúde. Já foi erradicado, então. Depois desse depoimento, já tá tudo certo, Lud. Cidadã niteroiense. E apaixonada por essa cidade, porque assim, né, Niterói cheia de cartões postais, um convite ao esporte, uma cidade que tem muita afinidade com o esporte, né? Sim. A gente conversou com o Gerson Canhotinha de Ouro, que foi campeão com a seleção brasileira, campeão do mundo, cria da cidade. O projeto Grael com a vela, que é medalhista, né? Todos os Jogos Olímpicos, todo mundo começa a torcer pela vela, conhece um pouco mais o esporte. Sim. E esse cenário exuberante, né? Sim. E a gente falou da democracia do esporte, né? Como o esporte ele é democrático e, em especial, um esporte que você tem muita afinidade, que é o CrossFit. Sim. Que é uma sensação em Niterói. Sim. Né? Tem muitos adeptos, muitos simpatizantes, praticantes de CrossFit e que é também um esporte muito democrático, né? Conta pra gente como foi esse match aí, esse relacionamento. Assim, eu conheci o CrossFit meio de vista porque ele já é um esporte que existe há mais ou menos uns 15 anos. Mas ele começou a se tornar mais popular no Rio de Janeiro de uns 10 anos pra cá. E aí, assim, até contando parte um pouco da minha história de vida, há 10 anos atrás eu tive um filho. E ele faleceu com 5 meses, bebezinho. Ele nasceu com uma má formação e faleceu. E eu entrei, assim, num quadro depressivo muito grande. Você já morava em Niterói, né? Já morava em Niterói. E esse momento da minha vida me levou para um lugar, assim, muito triste, muito sombrio. E nessa mesma época, tinha inaugurado um box de CrossFit, que é o Troia, um dos primeiros boxes de CrossFit fundados aqui da cidade de Niterói. E eu tinha uma grande amiga, Juliana, que me convidou. Vem aqui fazer uma aula. E eu tava naquela coisa de... não quero fazer nada. Uma tristeza, obviamente, tristeza do luto, claro, né? De tudo aquilo que eu tive vivenciado. Mas, assim, eu precisava de um empurrão, de um puxão, né? Não era nem de um empurrão, de um puxão. E a minha amiga me convidou para conhecer. E quando eu entrei no box, eu falei, gente, que loucura é essa? O povo tacando peso no chão, o povo rolando no chão, se pendurando. Eu falei, eu quero essa loucura pra mim também. E foi aí no Troia, lá em 2014, que eu comecei... Era em Caraí também? Em Caraí. Era ali perto ainda é perto do Caio Martins, mas ele era numa outra sede. E só tinha um Troia na época.
Isso, ó, chegou no CrossFit quando tudo era mato, né? Tudo era mato. Eu falo que eu tava aqui desde que isso aqui tudo era mato. Que a gente usava os meião no meio da canela, assim, era um negócio muito tenebroso. Se tiver foto, né, disso, você pode mandar. Não, tô brincando, precisa não. E pior que tem. E aí, quando eu entrei, assim, eu sempre vim do meio do esporte, eu pratiquei judô durante a minha fase universitária, eu joguei rugby, então assim, eu sempre tive envolvida em alguma coisa relacionada ao esporte, sempre gostei. E quando eu comecei a praticar o CrossFit, eu percebi que eu tinha muita habilidade, essa aptidão física de aprender as coisas muito rápido. E no CrossFit tem isso, se você entra e é bom, o nego já te pega e bota pra te competir. Não, vem aqui que a gente vai competir. E logo eu estava envolvida em campeonato e comecei a viver essa vida de atleta amadora de CrossFit. Na época, assim, era uma coisa que era meio rara de se ver, não existiam tantas mulheres que praticavam o CrossFit no alto rendimento, mas isso foi escalonando de uma maneira muito rápida, porque o CrossFit, como você falou, é um esporte muito democrático. As pessoas, elas têm uma visão de que o CrossFit não é para elas, tipo, ver a pessoa andando de cabeça para baixo, Sim. levantando peso, mas pelo contrário, ele é para todos, mas a gente fala que é para todos, mas não é para qualquer um. Porque você precisa se motivar de sair da sua zona de conforto e também tirar um pouco desse véu do preconceito e ir lá conhecer a modalidade. Sim, sim. Porque você pode não aguentar fazer com a barra cheia de peso, mas se você fizer com PVC, isso for desafiador para você, você já vai estar fazendo seu treino. Você pode... de repente já tá dando o seu melhor também, Exatamente. né? Porque isso é relativo, né? E eu imagino que Exatamente. você, dentro desse contexto, e a gente falava ainda agora de maternidade, então é quase inimaginável, né? Pensar na dor e num momento como esse. Ali também só de você ir até o boxe, você já estava se superando, né? Exatamente. Eu falo muito que o movimento, ele já é uma ação que muitas das vezes a gente acha que por conseguir fazer pouco, a gente não está fazendo algo grandioso. Mas o simples fato de você ter algum tipo de movimento já é algo. E é esses pequenos movimentos que a gente tem que passar a valorizar. Isso para mim foi muito importante. Eu digo que assim, o CrossFit, o esporte, mas o CrossFit, nesse caso, foi o meu bote de salvação, sabe? Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, que quando a gente está embaixo da mesa, a gente só vê pé de mesa e pé de cadeira. Muitas das pessoas, quando estão nesse quadro depressivo, eu falo bastante sobre saúde mental, por isso que eu até trago esse assunto também. Quando a gente está nesse quadro depressivo, a gente está embaixo da mesa, a gente só está vendo pé de mesa e pé de cadeira. A gente não está vendo outras coisas. Mas a gente precisa conseguir sair um pouco. E quando a gente sai um pouco, a gente vê um outro universo que a gente não estava imaginando. Então, eu estava nessa situação. Quando eu consegui respirar fora, eu falei, cara, é isso. E ali eu encontrei um alívio, sabe? Eu falei, nossa, é aqui que eu vou me descarregar. E foi por isso que eu dei esse match no CrossFit. Que demais. E eu acho que isso também, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que isso também tem a ver com esse viés da psicologia, né? Você está estudando isso também. Sim. Também tem relação com o que você passou, com essa redescoberta, imagino eu, né? De uma Ludmilla que talvez nem você... né, conhecesse há 10 anos, imagina, né, e pensar, nossa, eu sou atleta de CrossFit e tal, como é que foi isso, assim, essa redescoberta como pessoa profissional também, atleta? Foram vários ciclos, né, eu acredito que essa perda do meu primeiro filho, há 10 anos atrás, foi algo que me marcou muito. Já ter vindo tratando quadros depressivos, ansiosos, aquela coisa que a gente sabe que a população vem nesse adoecimento cada vez maior. Sim. Após isso, ter iniciado no CrossFit, ter vivido desse alto rendimento, o nascimento da minha filha Manuela, que eu tenho uma filha de 7 anos, né? Que assim, é um outro ponto, poderia fazer um podcast só sobre ela. A pandemia... A gente fica bobo depois que fica mãe, né? Olha, o tom de voz até muda. A gente fica até... Mas a minha filha é uma joia muito preciosa. ManuCast, a gente vai fazer um ManuCast aí logo. E ela toda assim, né? Ela vai falar assim, você quer me entrevistar? Então tá bom. E assim, a pandemia também acho que foi um grande marco assim na nossa vida, relacionado à saúde física, mental. E assim, eu não me via hoje atuando como psicóloga ou pensando nessas questões de saúde mental, só que acredito que pelo acúmulo de coisas que aconteceram na minha vida e pelas experiências que eu fui tendo, eu percebi que, na verdade, eu sou uma pessoa grandiosamente apaixonada pelo comportamento humano. E não só pelas consequências desse comportamento. Eu gosto de entender o que faz determinada pessoa tomar uma decisão, seja ela associada ao fator mental ou a escolher uma atividade física. E eu, por estar muito inserida nessa questão do esporte, do alto rendimento, do fitness, eu comecei a relacionar muito também
questões sobre o comportamento alimentar. Por que determinada pessoa tem um distúrbio alimentar? Por que determinada pessoa desenvolve uma obesidade? E eu comecei a ter um olhar mais empático por ser influenciadora, por estar ali naquele nicho do fitness e não querer ser só mais uma que fala, levanta, guerreira! Senão a coroa... Não, eu quis entender o porquê que a pessoa tem determinado tipo de comportamento e como, tendo uma visão um pouco mais empática, eu posso ajudar de uma maneira efetiva. E não só ser aquela positivona tóxica que fala assim, quem quer consegue, quem quer dá um jeito. Eu entendo que não é simples assim. É um contexto, né, muito maior. Isso. E talvez a maternidade também nos traga, né, essa empatia, porque a gente sabe que são rotinas muito diferentes, né? A gente comentava ainda há pouco, né? O meu hoje tomou vacina e ficou ruim, pronto. Aí já tem um dia totalmente diferente. Malhar talvez não seja prioridade hoje, né? Exatamente. A Manu torceu o pé, então calma aí, hoje eu já não consigo render tanto porque eu tô com a cabeça lá. E aí, de repente, outra mulher que não é mãe tem outras preocupações e eu acho que entender isso dentro desse mundo de influencer é uma super responsabilidade também, né? Com certeza, porque assim, eu quando comecei a crescer nesse mundo digital, isso foi de 6 anos para cá. Quando eu comecei a crescer, eu percebi que eu não queria ser mais uma. Porque existe todo aquele roteirinho pré-pronto para você engajar os seus seguidores. Só que eu falei, cara, eu não sou assim. Eu preciso mostrar quem eu sou, a minha essência. E eu gosto de acolher as pessoas, eu gosto de entender o porquê que elas estão tendo aquele tipo de vida. Não é uma fórmula, não existe uma fórmula simplista. Porque eu falo que para problemas grandes não existe uma solução simples. Existe todo um contexto que a gente tem que avaliar. E eu sempre fui uma pessoa que olhei sempre as causas sociais de um olhar diferente, sabe? Eu sempre tive essa preocupação com os grupos mais vulneráveis, com crianças, com adolescentes. Então, eu sempre pensei assim, cara, eu quero fazer diferença no mundo, eu não quero ser só a blogueira da bunda bonita. Também, não, vamos combinar, né? Também, mas assim... Mas é isso. Não só isso. Exatamente. Não só isso. É através disso. Claro, isso, sim. às vezes, é um meio para que as pessoas cheguem até mim. Mas eu falei, cara, eu quero dar mais do que isso. Eu quero ser a pessoa que escuta, que aconselha, que ri, que faz uma piada. E eu falo assim, o meu conteúdo eu falo que é uma salada, cuscuz paulista. Sabe o cuscuz paulista? Que é aquele negócio assim? Mas as coisas, elas vão sempre se conectando. Porque, na verdade, a nossa vida, ela não é linear. Não, ela é um cuscuz paulista, vai, com todo respeito ao cuscuz paulista. Exatamente. Você pode fazer o roteiro lindo que a sua filha vai ligar que torceu o pé 5 minutos antes, aí tudo embolou. E quando a gente entende isso, a gente se aceita melhor e aceita melhor o outro também. Sim, os problemas, esses percalços, né? Sim. E você falou uma coisa que me leva muito para nossa próxima pergunta. Claro. Existe muito preconceito, muito tabu, né? No crossfit, no esporte, também nas redes, quando você traz esse estereótipo, né, da mulher bonita. Sim. Uma rivalidade feminina que às vezes distancia, não, porque a Lud é fortona, é bonitona, então estamos competindo. E não, né? Eu acho que quando você traz também se despir desses estereótipos, sim, você também consegue atingir mais pessoas, né? Sim. Como você vê esse preconceito da mulher como atleta de alto rendimento, da mulher mãe? Isso é algo que você também gosta de pensar, de refletir, de trazer para sua rotina? Com certeza. Porque assim, a maternidade, ela é um fator que isola a mãe dos meios corporativos, do meio, enfim, das famílias, porque a mãe, ela, quando vira mãe, ela se torna um ser ali junto com o seu filho. Você entende isso muito bem, porque você está com seu bebê com um desafio e tanto, né? É solitário. Por mais que você tenha rede de apoio, por mais que você tenha conexões, por mais que você tenha grana, quando você se dedica à maternidade, assim, da forma que eu acredito, é uma coisa mais solitária. E eu comecei a entender depois de um tempo que para eu ser uma boa mãe, eu preciso ser boa comigo mesma também. Então rola muito desse preconceito, sim, de tipo, você tá deixando sua filha integral na escola para você poder treinar? Eu falei, sim, porque eu preciso ter a minha saúde mental para ser uma boa mãe. Claro. Para na hora que eu tiver com a minha filha, eu conseguir ter tempo de qualidade com ela. Ser feliz, né? Pra ela tá feliz isso, também, né? E mostrar pra ela que é importante a gente ter a nossa individualidade, a gente buscar a nossa felicidade para que a gente consiga dar conta das outras coisas, sabe? Sim. Isso foi um ponto importante pra mim quando eu comecei a encarar esse desafio de ser uma atleta. A outra questão também é que você lidar com a sua imagem enquanto pessoa num mundo que é muito fechado em caixas, né? Uhum. Porque a mulher, o padrão é a mulher do cabelão, sem tatuagem, magrinha, cinturinha fina, bundão. Quando você aceita romper esse estereótipo e você aceita ser quem você é,
você, assim, de certa forma entende que as pessoas vão olhar para aquilo e te julgar, mas você tem que manter a sua postura. Eu acho que isso foi uma coisa que eu quebrei muito, sabe? Que legal, Porque, isso é demais. pois e que a Manu, né, com certeza já nasceu dentro, Sim. né, dessa nova visão, né, enquanto mãe, enquanto mulher, né, de poder ser o que quiser ser, né? De não ter uma caixinha. Sim, isso sabe? é muito legal. Isso foi muito legal. E é uma coisa assim, e a gente vai se reconstruindo enquanto mãe para poder permitir que os nossos filhos entendam as coisas de uma maneira mais suave, sabe? E a gente tenta construir um mundo para que eles, nossos filhos e as outras crianças também, cresçam de uma maneira mais saudável, coisas que às vezes pra gente não foi tanto. Então, para algumas pessoas é normal virar para mim e falar: nossa, que braço forte de homem, porque elas não tiveram uma educação básica lá atrás. Elas não tiveram essa psicoeducação de falar: gente, o corpo é do outro, o que eu tenho a ver pra falar com isso? E aí corta pro homem com braço fininho, né? Porque o seu braço é maior do que o dele, ainda tem isso. Pois é. Porque tem muito dessa fala, né? Ai, crossfiteira tem corpo de homem. Aí você fala assim: gente, que homens são esses que vocês estão vendo aí? Porque eu não tô vendo uns homens gostosos, bonitos desse, não. Com esse bração, não tô vendo. Não tô vendo. Os homens que pegam peso forte. E também tem aquela questão que nem toda mulher quer se encaixar dentro daquele padrão. Às vezes a pessoa, ela quer levantar um peso maior. Eu agora, recentemente, eu resolvi competir no LPO, que é levantamento de peso olímpico. Inclusive, a gente tem uma referência daqui de Niterói. Poxa, ídola máxima, né? Brabíssima, Amanda Schott, que participou das Olimpíadas agora. Brilhou. Minha amiga pessoal, amo ela de paixão. Luz, no momento da nossa conversa, você falou muito sobre como Niterói é essa cidade convidativa ao esporte, né? Sim. Ao movimento, a se mexer. E há pouco tempo a gente inaugurou um complexo esportivo, né? Um equipamento público, super democrático, né? Todo mundo pode acessar, pode aproveitar várias modalidades. Sim. Como que é a sua relação com aquele espaço? Foi aprovado pela atleta? Pô, super aprovado. Pra mim, 10 de 10, assim. Eu acredito que nós, enquanto moradores da cidade de Niterói, a gente precisava de um espaço onde a gente conseguisse reunir várias atividades e principalmente se sentir seguro, né? Porque eu acredito que, assim, a violência seja uma coisa que fuja um pouco do nosso controle. Não, é verdade. Cidade grande, né? Tem mesmo esse desafio. Exatamente, sabe? Eu sei que a prefeitura trabalha para tentar suprir essa necessidade da população, mas, assim, eu vejo com muitos bons olhos esses ambientes que são feitos para as famílias poderem, de maneira integrativa, estarem lá juntas, praticando atividade física. Exatamente, aproveitando, sabe? E eu acredito que cada vez mais pessoas vão conseguir ter acesso a esses espaços. Eu gosto muito, eles têm uma pista de corrida que está sendo ampliada, né? Eles têm as atividades todas lá que você se inscreve, quando tem as vagas e tal. É tudo muito organizado. A minha filha chegou a fazer basquete durante um período lá, foi bem legal. Ela gosta? Ela adora, só que ela estava ficando muito cansada por conta do horário e a gente acabou preferindo deixar para o ano que vem. Mas assim, eu acho um ambiente super tranquilo, super legal, tem água, é legal para você correr, para você fazer os seus treinos, é aberto para você levar seu cachorrinho para passear. Então acho que é um ponto de integração para o cidadão poder praticar o esporte, poder conhecer algumas modalidades que talvez ele não teria acesso. Às vezes a gente pensa numa criança de periferia, quando ela teria acesso a um jogo de tênis? É verdade, é muito longe da realidade, pois né? E a gente conseguir proporcionar isso de uma maneira gratuita, com acesso para a população, eu acho isso incrível. É legal demais, né? E muito legal você trazer esse ponto mesmo, porque o esporte tem disso também, né? Às vezes ampliar ali os horizontes de uma criança que habitualmente não via, né? Não tem a oportunidade de conviver com aquilo dentro da sua comunidade, ou só ver o futebol, né? Que ele é só uma bola e tal, e culturalmente é mais conhecido. E ali acaba ampliando, né? Essas possibilidades. Pois é. Até o crossfit dá pra fazer ou aí não? Aí já é demais. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra fazer um treino super adaptado. Hoje em dia a gente tem uma modalidade que tá muito em voga, assim, que é o Hyrox. Que é uma modalidade mista de corrida, de treinos, assim, funcionais, e que não utiliza peso corporal e nem se pendurar em barra. Então dá super pra adaptar um treino ali pra galera, eu acho muito legal. Eu gosto bastante também daqui de Niterói do PESC, né, que é o Parque Esportivo do Caramujo. Sim, é super legal mesmo, visualzão, né, lá. Não, lá é incrível. Eu acho que ali trouxe uma mudança pra comunidade do Caramujo, assim, uma coisa que transforma vidas, salva vidas. Então eu acredito que cada vez mais, se a gente puder trazer esses pontos pra gente mudar mesmo a nossa cultura em relação à visão que a gente tem da acessibilidade do esporte e também pra assistir esse pessoal marginalizado, sabe? Sim. Que às vezes não teria acesso a nada, a não ser aquilo que ele já tá conhecendo lá dentro da comunidade, dentro da vida, da realidade dele. Verdade. E amplia também, né, essa coisa dos esportes mais tradicionais e agora você consegue ver outros, porque às vezes é isso. O menino não é tão bom ali no futebol, poxa, aí não serve pra nenhum outro esporte? Não, olha aí. De repente ele é um bom tenista, um bom corredor,
né? Isso. O atletismo tem muito disso, Tem né? muito Pessoas que disso. vieram de outros esportes Exatamente. e se encaixaram. No CrossFit também tem essa galera que era de outros. Sim, a gente fala que é o pessoal que tem o background. Legal. Que tem muita galera que vê. Porque o CrossFit é uma modalidade que ele mistura várias valências, assim. Você tem o levantamento de peso olímpico, ginástica e os exercícios cardiovasculares, né? E a gente faz um saladão ali e mistura tudo. Então, a gente tem muitos atletas que vieram do levantamento de peso, muitos atletas que vieram da ginástica, muitos atletas que vieram do atletismo. Então, assim, a gente consegue agregar bem essa galera. Porque o CrossFit, ele é muito usado também pelos esportes como uma preparação física, sabe? Sim, é verdade. Um fortalecimento, né? Um condicionamento. E aí a maioria desses atletas chega pra fazer uma preparação e se encanta. E aí que fala, não, agora eu quero ser crossfiteiro. Não quero mais nenhum esporte. Uhum. Agora, falando em esporte e no CrossFit em especial, a gente separou uma pergunta muito bacana aqui sobre o esporte, alguma modalidade que integrasse mãe e filho. Sem ser o levantamento de bebê, que a gente já faz, né? Pois é. Ou o levantamento de mamadeira, que a gente já tá acostumado. Pois Agora, com é. 7 anos, é corrida, né? Pra botar roupa, tem outros. Bota roupa, volta aqui, vem aqui. Então, eu acredito que a gente consiga, de alguma maneira, fazer atividades funcionais que a gente consiga trazer a criança e a mãe para essa prática conjunta, sabe? Eu acredito, assim, que a gente pudesse realizar uma corrida, que a gente conseguisse levar os nossos filhos, que fosse acessível a todos. Essas atividades de circuito funcional, às vezes na praia, porque a gente consegue adaptar. Assim como no CrossFit a gente adapta para uma pessoa que é sedentária a pular um disco e outra pessoa que pula uma caixa, a gente conseguiria adaptar isso para uma criança também. Uma coisa que eu acho legal também que a gente poderia tentar investir num espaço kids, assim, dentro desses locais como um complexo esportivo, que as crianças pudessem ficar seguras, Legal. Monitoradas, para que as mães conseguissem fazer a prática esportiva delas ali naquele determinado horário, sabe? Porque eu acho muito importante, que a cuidadora principal, a mãe, ou a avó, a pessoa que é cuidadora principal, que ela tenha um momento para a prática da atividade física, porque eu acredito que a atividade física é um pilar para a pessoa conseguir ter uma saúde integrativa. A gente, quando fala de saúde, e isso a gente fala até pensando em gastos mesmo, para diminuir os gastos do governo, enfim, a gente entende que a saúde ela precisa ter a prática da atividade física para a gente poder integrar vários outros pontos, assim como a saúde mental, a saúde financeira. E é importante a gente entender e estimular isso. E para isso, a gente precisa que haja essa rede de apoio. Total. Né? E é importante essa dica, né, pro governo, pro poder público, porque nós somos de uma geração que estamos trazendo essas pautas, né? As Sim. nossas mães, avós, elas não estavam condicionadas e não tinham ferramentas, né, para falar disso num podcast, Exatamente, né, para colocar essas cartas na mesa. E agora a gente pode falar sobre, né, Sim. e trazer também essas ideias que vêm de quem é mãe, de quem é atleta, de quem vive a cidade, né? Exatamente. E Niterói tem um potencial enorme, né? Enorme. Sobre isso. Então, eu acho que essa é uma super dica aqui. Então, você que é mãe, ó, não tá em corrida, você tá fazendo em casa, com certeza. Corrida não tem como a gente escapar. Agachando pra pegar agachamento, coisa. tá fazendo. Mas olha só, fica aí uma super dica também, aproveitar esses espaços públicos, esportivos, equipamentos que a cidade tem pra curtir, né, com a Sim. criançada. Também tem o skate park, que é um lugar democrático, né? Dá pra Sim. criançada brincar enquanto a mãe olha, enfim. Eu acho que tudo isso também fica de dica para um momento de lazer, de bem-estar e de saúde também. Não é só diversão, né? Exatamente. Também é saúde. A gente tem agora essa questão também do NIT Bike, que eu acho muito legal a gente falar até Sim, da é ciclovia verdade. também. Porque a gente, com esses pontos de implementação do NIT Bike, e a gente tem as bicicletas das crianças também, que são adaptadas com rodinha. Isso é um convite para a família fazer uma atividade física conjunta. E com esse aumento das ciclovias, proporcionando um espaço cada vez mais seguro para que as pessoas transitem de bicicleta, eu acho que isso vai ser muito positivo, sabe? Porque a gente vai dar exemplo para as próximas gerações, diminuir o uso de carro, diminuir poluição, trânsito, enfim, uma série de coisas, aumentando o uso da bicicleta e isso estimulando também uma atividade física, Sim. porque isso é uma super atividade física. É verdade. E a criançada tem bateria para pedalar Pois da região oceânica aqui 2 vezes. Olha, Lud, a gente falou muito desse saladão que virou a sua vida também, né? Sim. Com a maternidade, com o trabalho nas redes sociais, que Sim. também enfrenta um pouco esse tabu de que, é um trabalho? Mas como assim você trabalha com internet? Não, trabalho sim, eu sou influenciadora, né? E as Sim. pessoas respeitam e te veem como essa referência, isso é muito importante. Sim.
Tem o CrossFit também, você falou desse plano futuro do levantamento de peso também dentro dessa rotina. Isso. E aí vai conciliando, né? O seu dia tem bastante tempo, bastante horas. horas. Eu fui atleta de CrossFit, atleta mesmo, de participar de competições e de viver exclusivamente do CrossFit durante uns 9 anos. No ano passado, eu decidi me aposentar. Porque, assim, a dedicação que eu estava tendo para conseguir me manter sendo uma atleta de alto rendimento estava tendo um custo, não só financeiro, mas muito da minha saúde mental também. Porque a gente se coloca num lugar de muita autocobrança. E são muitos campeonatos ao longo do ano? São. Mas, assim, a gente tem focos principais e a gente entra em ciclos de treinamento. E esses ciclos de treinamento, às vezes, duram 3, 4 horas. Uau. 3 sessões de treino por dia. E, assim, você se priva de uma série de coisas, de estar com a sua família, de momentos de confraternização, porque você tá focado em treinar. E eu acho isso muito legal. E foi muito legal e fez muito sentido durante muito tempo. Só que desde o ano passado deixou de fazer sentido. E eu falei, cara, eu preciso encontrar um outro rumo. Eu amo praticar esporte, eu amo influenciar as pessoas a praticarem esporte, só que eu quero ser livre. E aí, o ano passado, eu comecei a correr. Aí já fiz uma meia maratona, já participei de diversas provas, já estou inscrita, mas já estou inscrita na Maratona do Rio do ano que vem. Você também não sabe brincar, né? Você já começou o negócio, já quer competir, pronto. Eu acho assim, eu acho que é muito bom ser inspiração, e ser inspiração é uma inspiração pra mim também, sabe? Porque é uma dedicação em que você se supera, né? No que você se propõe a fazer. Mas hoje em dia eu consigo ver isso com muita leveza, assim, eu quero participar de uma competição, mas eu não quero ser campeã. Não é uma questão de autocobrança, né? Você se diverte e faz porque gosta. Isso! E talvez os resultados venham até por isso, talvez, né? Exatamente. E, na verdade, hoje em dia o meu movimento não é em prol de ser a melhor, mas em prol de ajudar mais pessoas a serem melhores no seu dia a dia, sabe? E aí, mês passado eu tive esse convite para competir na LPO, fui lá competir. Aí eu gostei, falei, eu quero competir também. E se me chamar para fazer uma escalada, eu vou também. Porque hoje em dia eu quero ter um movimento, sabe? Eu quero me manter ativa. Eu quero daqui a pouco ter 40 anos e continuar sendo ativa, tendo saúde para pegar minha filha, botar na carcunda. Minha filha adora colo e ela está pesando 30 quilos. Então tem que ser crossfiteira mesmo. Então, assim, eu quero poder dar muito colo, não só para ela, mas para mim também, de ter uma velhice saudável e me proporcionar fazer esses esportes. Se tiver um duatlon, eu vou fazer também. Aí daqui a pouco o povo me arruma uma bicicleta. Quem sabe arruma uma bicicleta para eu fazer um triatlon. E é isso. É esse que é o meu objetivo hoje em dia em relação ao esporte. Ai, que legal. Eu ia te perguntar dos planos futuros, mas eu acho que com tanta coisa na agenda, né? O que não falta são planos futuros. A rede social, o Instagram em especial, é um ambiente que você planeja novos ares, assim, novos passos. Como você está lidando com isso? Porque a gente conversou também um pouquinho em off sobre como essa exposição traz pontos positivos e negativos, né? Sim. E em Niterói você é uma influência, uma referência na cidade. Como você vê essa possibilidade de ampliar a sua presença na rede? Então, hoje em dia, até aquela questão que você estava falando, que as pessoas ainda não entendem muito bem esse trabalho de influenciadora como sendo um trabalho. Verdade. Porque você não tem um escritório, você não tem uma carteira, você não tem uma regulamentação da sua profissão, mas é um trabalho. Eu falo que muitas das vezes eu sou uma vendedora externa das marcas que eu trabalho em colaboração. Total. Mas assim, criar conteúdo é algo que dá trabalho. Porque você precisa consumir conteúdo, você precisa pensar, refletir, criar roteiro e saber falar, e se atualizar, e fazer curso. Assim, eu não acredito que o trabalho na rede social, ele vai ser uma coisa que vai parar, mas a gente tem que estar sempre antenada, se renovando com as coisas novas que estão vindo. Eu quero continuar muito influenciando as pessoas, mas eu tô muito feliz com a minha faculdade, que eu resolvi cursar psicologia, porque todas essas questões que eu já te falei, que eu sou uma pessoa apaixonada por comportamento, e eu acredito que, assim, eu consigo atingir muito mais pessoas tendo esse olhar mais empático e, assim, exercendo ali a minha função dentro da minha profissão. Dentro da psicologia, eu gostaria muito de trabalhar com esses grupos mais vulneráveis, uma questão da psicologia social, não só atendimento clínico, aquela coisa mais clássica, mas, assim, ainda tenho muitos campos para explorar, mas conciliando sempre isso, sabe? Continuando fazendo esporte, sendo inspiração para mim, para os outros, para minha família, para minha filha. E vivendo a vida assim dessa maneira leve, feliz, cuidando da minha saúde mental, cuidando de mim de maneira holística, como um todo, e vivendo dessa maneira.
Ai, demais. Eu acho a sua mensagem, além de linda, muito forte, né? Porque eu acho que a gente se coloca num lugar de autocobrança em que às vezes a gente esquece um pouquinho da gente também, né? Sim. E eu acho que quando você traz essa mensagem de, olha, aproveitem a cidade, sabe? Tem um espaço ali público que você pode correr. Sim. É um jeito de você também reservar um tempo pra você, Sim, né? Eu acho sim. que essa é uma grande mensagem. E a gente deixou uma pergunta também sobre isso. Como seria, assim, um convite? Que mensagem mesmo você deixaria para aquele niteroiense que ainda tá ali sentado agora, com o celular na mão, vendo o nosso Niterói Cast e querendo só um empurrãozinho de leve, igual você recebeu um dia, para começar a se exercitar? Cara, tem um bordão que eu sempre falo, que é nem pensa, só bora. Nem pensa, só bora. Porque se a gente passa por um processo de racionalização, a gente não vai querer fazer. A gente muitas vezes fala, ai, eu não tô cansada. Ai, eu tô exausta. Ai, eu não tenho tempo pra nada. Mas assim, quando você começa a dar um movimento, o movimento chama movimento. O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Por mais que a gente ache que às vezes não, que a gente vai ficar ali na inércia. Então assim, começa. Ai, acordei. Não pensa. Bota sua roupa. Quando vê, você já tá saindo de casa. O benefício que você vai colher, eu não digo nem só mental, mas fisiologicamente, biologicamente, você vai ter uma série de hormônios percursores de coisas, sensações boas. Serotonina, endorfina. Você vai ter uma regulação hormonal ali de neurotransmissores também, que você vai ficar mais calmo, mais estimulado, mais focado. O exercício, o movimento, ele só traz coisas boas, sabe? Então, assim, nem pensa, só bora. Se pensar muito vai dar preguiça, então não tem nem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade, não tem. Ah, mas é porque, assim, eu entendo que a gente achar que todo mundo arruma... Ah, é muito fácil arrumar uma desculpa. Eu entendo que muitas das vezes não é uma desculpa. Sim, sim. Eu entendo que existam dificuldades mesmo, mas a gente tem uma cidade que dá uma série de oportunidades para você se movimentar. Se você não tem condições hoje de pagar uma academia, é o que eu te falei, a corrida é um esporte extremamente democrático. Vai na orla, anda, faz a sua caminhada. Verdade. Na rua também, a galera da Zona Norte, né? Já tá mais longe da praia. Tudo bem, tem uma via aí, uma ciclovia, dá uma corrida. Tem o Horto do Fonseca, um espaço demais pra corrida, pois né? Ali é o máximo também. É o sair, é a ação. A ação leva à ação. O movimento leva ao movimento. Então, assim, eu sei que muitas das vezes é difícil. Que é aquilo que eu te falei, quando a gente está embaixo da mesa, a gente só vê pé de mesa e pé de cadeira. Mas a gente precisa dar uma oportunidade para tentar mudar isso. Então, assim, você tá cansado, tá desestimulado? Nem pensa, só vai. Vai lá, pega a sua bicicletinha, anda pela ciclovia, vai ver o mar, bota o pezinho na areia, respira e fala, cara, o pouquinho que eu consegui hoje vai se acumulando para um montante. A gente tem o problema também de querer ver o resultado grande. E a gente não percebe os pequenos movimentos que a gente faz. Né, nesse exatamente. Dia a dia. Então, celebra o seu pequeno resultado. A vida é o somatório desses pequenos resultados. O problema é que a gente está sempre... Ah, não, porque eu preciso emagrecer 10 quilos. Cara, por que você não pensa em emagrecer, em perder 200 gramas por semana? Ah, eu preciso beber 10 litros de água, você não bebe nenhum. Cara, começa bebendo mais um pouquinho de água, se alimentando de uma maneira melhor, sabe? Eu acho que é isso. Né? Esses projetos e sonhos. E aproveitando a cidade. Eu acho que essa é uma grande mensagem, a grande mensagem do nosso papo também, né? Enquanto mulher que trabalha, mulher que é atleta, mulher que é mãe, aproveitar essas possibilidades que Niterói se apresenta, né? Para que você consiga também praticar esporte e também dar esses relatos de que se encontrou em alguma coisa, quem sabe, né? Porque eu acho que o seu perfil também traz essa inspiração, né? Para que outras mulheres também se encontrem como você se encontrou e foi tão abraçada pelo esporte, né? É verdade, é verdade. Então, precisam seguir @Ludiabreu, não é isso, Ludmila? Passa o seu recado para quem já te segue. Abreu. Então siga @Lud_Abreu para mais dicas fitness, para dicas de crossfit, para dicas de maternidade, de psicologia, enfim, de tudo que você quiser acompanhar e saber, além de ver os cartões postais de Niterói sempre inspirando bons treinos, não é isso? Sempre, sempre, sempre. Lud, foi um prazer conversar com você. Um beijo para Manu, que a gente já conheceu aqui, né? Já conhecemos indiretamente. E um beijo para você também que nos acompanhou no Niterói Cast. Até o próximo episódio. Tchau.